Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos para mais uma oportunidade de ficar melhor ainda, do Senhor falar ao seu coração, dele trazer uma direção. E nós vamos entrar numa série de vídeos a partir de hoje com o mesmo tema. Dentro desses vídeos eu vou estar falando com vocês sobre os meus testemunhos, né? São testemunhos assim bem edificantes, então todo vídeo vai ter, vamos falar sobre o mesmo assunto, trazendo alguns testemunhos que vai edificar a sua vida dentro dessa passagem bíblica. E se você também tiver testemunhos que esteja dentro dessa passagem bíblica, desse versículo, vocês coloquem aí para edificar também outras pessoas aí nos comentários, tá bom? Eu creio que uns vai edificando os outros, é essa a função que o Senhor quer de nós, a função do reino de Deus é essa, né? Sermos úteis para a vida uns dos outros, não é verdade? Então eu vou pedir para você para abrir a palavra de Deus em Romanos 8:28, é bem conhecido, e esse vai ser o tema dos demais vídeos, tá? Sempre com esse tema até que o Senhor mude e nos dê uma outra direção, mas vai ser muito interessante, porque eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas, tá bom? Diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu me lembro que há mais ou menos uns 3 anos e meio, eu fui diagnosticada, não, 3 anos, eu fui diagnosticada com hérnias de disco no meu pescoço, na minha coluna cervical. E fazia poucos meses que nós tínhamos mudado aqui para a área rural. E a gente tinha deixado tudo na cidade para vir para a área rural, para trabalhar aqui, um lugar, né, de campo, um lugar de sítio, chácaras, e viemos para cá, aproveitando também que a minha pequena ainda é bem pequena, para ela ir se acostumando, né, com a vida rural. E a ideia era que eu já estava trabalhando com uma horta orgânica, né? E o meu esposo ficaria com a parte das galinhas e nós ia agregarmos, né, os ovos caipira com as verduras. Mas aí tudo começou, né, mudar as situações, os planos começaram a mudar. E aí eu comecei a sentir muita dor, mas muita dor, a ponto de eu não sentir os meus dedos, não sentia, né? E porque a dor, ela ia irradiando do pescoço até o meu braço, chegava nos meus dedos, e eram dores insuportáveis, assim, a ponto de eu ficar à base de morfina, teve dias na veia para ver se melhorava, Dramal, e mesmo assim era muito paliativo. E aí depois do exame, né, que eu fiz a ressonância magnética, que o médico, eu tinha passado por 2 médicos e os 2 médicos deram o mesmo parecer da doença, e eu me lembro que um deles me disse assim: olha, o seu caso é um caso que você vai ter que aprender a conviver com essa situação. A única solução, e mesmo assim não é algo assim que pode ser realmente total resolvido, é a cirurgia. Mas já vou te falando, é uma cirurgia de alto risco. Na hora que ele disse isso, eu já dei um passinho para trás, né? Dei uma cambaleada. É uma cirurgia de alto risco, você pode vir a ficar numa cama. Nossa, aí eu fiquei muito assustada, né? Porque imagine só você, né, uma pessoa super ativa e de repente com uma situação que, assim... E aí, né, lá vai eu conversar com Deus, fui pro meu quarto e disse ao Senhor, que muita dor mesmo, assim, não sei aí se alguém de vocês já teve hérnias de disco, mas a hérnia de disco no pescoço, ela te deixa totalmente impossibilitada, eu não conseguia fazer nada, até mesmo para lavar uma louça, eu tinha que lavar 2 pratos, parar, porque se eu ficasse com a cabeça um pouco inclinada ali já queimava a dor, era uma dor que queimava, insuportável, e qualquer coisa que eu ia fazer. Mas aí eu continuei trabalhando com a horta, porque eu falei, vai passar. Isso antes de saber do diagnóstico, né? Só que aí como a dor era insuportável, eu não aguentei.
Aí tava tudo indo. Um belo dia eu estava lá na horta, eu já tinha conversado com Deus sobre, né? Porque eu falei, Deus, viemos para cá sobre a direção do Senhor, né? Viemos para cá com muita direção do Senhor. Foi muito tempo em oração, muito tempo pedindo direção do Senhor. O que está acontecendo, né? E aí, irmãos, é onde entra tudo aquilo que a gente não entende no começo, né? Que a gente já vai fechar aí com o que aconteceu. E vocês vão entender, talvez vocês vão olhar para vocês e se verem nessa situação. Eu me lembro que eu insistindo ainda lá na horta, porque eu sou uma pessoa assim, muito intensa, sabe? Eu sou duro na queda, é difícil eu desistir assim de alguma coisa mesmo. Eu quero tentar ver um meio para poder resolver, ver que eu posso fazer nessa situação. E continuei ali com a horta, só que estava insustentável, minhas mãos começavam a inchar de tanta dor. E aí eu estava ali na horta, o Espírito Santo disse assim, eu olhando para aquela horta, porque era tão bonito, sabe? Era uma coisa assim que eu tinha... a Bíblia fala que tudo que você for fazer, você faça com amor. Então, eu estava fazendo aquilo com amor, né? Apesar de já começar a entender que tinha alguma coisa ali que não tava batendo, né? E aí eu tava assim, o Espírito Santo falou, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo? Aí eu, o que eu tô fazendo? Sim, foi uma voz assim bem audível. O que você tá fazendo? Foi para isso que eu te chamei? Aí eu juro que na hora assim, eu fiquei pasma, porque foi uma voz tão clara, tão nítida, assim, imagina, um lugar silencioso, só com os passarinhos, eu sozinha lá mexendo, e vinha essa voz bem audível, assim, dentro do, bem assim, bem mansa, mas assim, forte, sabe? E eu já entendi que foi o Senhor que tinha falado comigo. E na hora, Deus já me deu a visão que Ele já tinha me dado há muitos anos atrás. Há muitos anos, porque Deus ele já me deu muitas visões relacionadas ao propósito dele na minha vida, já me deu até sonhos, mas fica tudo guardadinho, né? E no momento certo Deus vai encaixando, né, o quebra-cabeça. E aí eu falei, nossa, eu tô fora da vontade de Deus. Tem alguma coisa que eu tô fazendo que não tá encaixando. Só que aí, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Foi o Senhor que colocou essa enfermidade em mim? Não. Eu já vinha, né, me esforçando muito, pegando muito peso, trabalhando de uma forma inadequada. Eu já estava contribuindo para essa situação acontecer. Então, há muitos anos eu já pegava bastante peso, a minha coluna eu já tinha eu já me posicionava errado, então sempre trabalhei pegando coisas, levantando e não tinha aquela postura correta. Quando viemos pra cá, aí foi o ápice mesmo, né? Porque aí vai pra lá, corre pra lá, mexe com um monte de coisa abaixo, aí foi quando estourou mesmo esse problema na minha cervical. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam. A Bíblia não fala que essa situação, que a promessa de Deus que todas as coisas vai cooperar não é na vida de todos. O que a Bíblia fala? Que todas as coisas, aqui o versículo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa situação, né, a minha teimosia de estar fazendo ali algo que não cuidando da minha coluna, do meu corpo da maneira correta, pegando muito peso. Isso que aconteceu gerou um problema. Nós vivemos num mundo de situações difíceis, vivemos num mundo de problemas, vivemos num mundo cheio de pecado. Então, isso agrava na nossa vida. Então, eu também ali, né, tive a minha culpa. E aí, o que o Senhor faz, maravilhoso do jeito que Ele é? Ele pega essas situações que acontecem no nosso dia, na nossa vida, o que Ele faz? Contribuir para o propósito que Ele tem, para o nosso bem. Ele faz com que isso contribua. Nossa, Dai, mas que 2 hérnias de disco no pescoço, que você ia carregar para a vida inteira, vai contribuir? Calma, nós vamos chegar lá. E aí, então, Deus pega essa situação e faz ela contribuir para o meu bem. Mas não foi só para mim, não, que vocês vão ouvir aí. E aí, num dia eu estava orando, né? E o Senhor falou ao meu coração,
filha, fique calma, você vai ser curada. Desse jeito. Eu já tinha pedido para o Senhor a cura, eu já tinha orado, expulsado qualquer tipo de demônio, mas não tinha sentido nenhum efeito. Mas a hora que o Senhor... Eu falo muito com vocês sobre a voz do Senhor, né? Sobre os meios que o Senhor fala conosco, porque eu tenho muitas experiências do Senhor falando comigo pessoalmente. Pessoalmente não, com a sua voz audível, no meu coração, nas minhas situações. O Senhor fala muito comigo, assim, no meu dia a dia, né? E isso é muito bíblico. E aí o Senhor disse pra mim, filha, que teve um dia que eu tava angustiada, com muita dor, e fiquei pensando. Aí eu falei assim, vou fazer outra coisa então, porque eu tenho que ajudar meu marido. Vou fazer vasos, eu gosto muito de fazer coisas assim artesanais. Eu falei assim, vou fazer vaso para ajudar, né, na renda. Só que aí, pessoal, nem isso eu conseguia. Eu ia fazer um nó, qualquer coisa que eu tivesse que colocar qualquer forcinha. Era uma dor, mas uma dor que queimava. Se vocês já tiveram aí hérnia de disco, vocês sabem o que eu tô falando, né? Mas imagina no pescoço, num lugar que você tem todo a locomoção, tudo é aqui, né? Tudo você faz aqui com o pescoço. E aí, aquela dor só ia aumentando. Mas o Senhor falou ao meu coração, filha, acalma o seu coração que você vai ser curada. Na hora que ele falou isso, gente, entrou uma paz no meu coração, porque já eu reconheci que era a voz do Senhor. É assim, você tem a certeza, porque cada vez que você se enquadra ao Senhor, que você ama a Deus, que você vive, então você sabe distinguir a voz do Senhor. A gente sabe qual que é a voz do Senhor. E o Senhor disse para mim que eu ia ser curada. Então aquilo entrou no meu coração como uma certeza que eu estava morrendo de dor, mas era como se eu já tivesse sido curada mesmo com dor. A Bíblia não fala que a fé é certeza de coisas que a gente não vê? Então eu estava vivendo como se eu tivesse curada. Só faltava manifestar a cura. Então eu fiquei fazendo minhas sessões de fisioterapia durante 2 anos. E as dores, elas não passavam. Teve um tempo que eu parei de tomar remédio por conta própria, porque eu me fazia mal também os medicamentos e fiquei só com a fisioterapia. E tentava diminuir, os trabalhos ia fazendo aos poucos, me atrapalhava em casa, o serviço de casa também ficava tendo que fazer bem assim, bem devagar, por causa de muita dor que eu sentia, e também contribuir, né, para que a minha cura também, né, ela viesse o mais rápido possível. Apesar que no meu coração eu já tinha certeza. E ninguém tirava isso. Às vezes meu marido ficava, ai meu Deus, nossa, por que Deus permitiu isso acontecer em você? Eu falava, amor, Deus, ele já me disse que vai me curar, que eu já sou curada, que eu já estou curada. E aí, só que faltava a manifestação, porque, né, pra quem não tem essa mesma entendimento, é difícil, porque vem um monte de gente, fala um monte de histórias pra gente. Olha, a pessoa morreu com isso daí, sabe? Isso aí quando vai ficando velho vai piorando cada vez mais, você não consegue nem se mexer. E cada hora essas situações vinham na minha vida, gente. Era o tempo todo pessoas falando sobre esse assunto. E lá na clínica onde eu fazia fisioterapia, era assim, só chegavam pessoas, né, de mal a pior lá. Só que nesse tempo lá, dentro daquele lugar, gente, durante 2 anos ali, tendo oportunidade de falar para o Senhor, 2 anos ali, tem muitos testemunhos que eu preciso contar aqui para vocês, enquanto eu estava ali fazendo essa série de fisioterapias ali, às vezes eu saía de lá com mais dor ainda, mas tudo bem. Eu sabia que o Senhor já tinha falado que ia me curar. E eu fiquei com aquilo ali no meu coração. Certo que só faltava a manifestação da minha cura. Mas que eu já tinha sido curada. E não importava quem falasse que não. E aí eu ficava... Só que assim, né? O Senhor não fala quando. Ele não fala o dia que vai nos curar, nem a hora. Porque também ficaria muito fácil, né? Então, o Senhor já tinha falado comigo que Ele ia me curar. Mas eu continuei ali, indo nas minhas sessões. Eu fiquei parecendo uma família ali, porque a gente pega amizades, né? Então, era 2 vezes por semana ali, batido, todos 2 vezes por semana naquela clínica. E muitas coisas aconteceram lá, que depois eu vou contar para vocês aqui nos próximos vídeos. E aí... Um belo dia, eu estava orando, o Senhor já está orando por outras coisas, né? Eu tenho um momento muito especial que eu tenho à noite com Deus. E um momento de intercessão que eu faço,
um momento de muita intimidade, também faço isso na parte da manhã. E à noite eu estava fazendo isso e de repente, quando eu menos espero, o Senhor me trouxe uma mensagem muito forte ao meu coração. Ele usou uma palavra muito forte para falar comigo e usou exatamente o problema que eu tinha. Falou aonde que era o meu problema e qual era as que tem foi na L5 e na L4 e L5, onde estavam as minhas hérnias, não, as hérnias que estavam no meu pescoço. E aí, gente, na hora, eu tava com tanta dor, porque todos os dias, quase todos os dias, meu marido tinha que esquentar aquela bolsinha de água quente, sabe, pra eu colocar no meu pescoço. E era o que, assim, me dava um alívio, pelo menos no momento. Mas era muita dor, que é todo dia. Sabe quando você começa já quase que acostumar com tanta dor? E não fazer muita coisa, porque a dor era tanta? E de repente, eu comecei. Aí o Senhor falou que estava me curando naquele momento, eu no meu quarto sozinha. E o Senhor pegou, usou a boca de uma pessoa para falar comigo. Eu do nada, assim, eu tava orando. Eu não sou de pegar o celular, assim, na hora que eu tô fazendo esse tipo de coisa. Eu peguei o celular, na hora que eu peguei o celular, veio uma mensagem assim, falei assim, vou ouvir isso aqui. Na hora que eu coloquei, a pessoa falou, você que tá aí, assim, assim, assado, Deus tá falando que hoje é a sua cura. Coloque a mão assim, assim, assado no seu problema. Falou, tem uma pessoa aí que tá com uma hérnia. Aí falou o lugar que estava com o problema. Você tem uma hérnia de disco na 4, na L5. Na hora, imagina o que aconteceu comigo, né? Eu já desabei a chorar. Fui chorando. E aí foi tirando aquele alívio, aquela dor. Foi tirando. Aí eu só sei que eu saí do meu quarto gritando meu marido, meu amor, eu fui curada. E ele ficou assim, porque ele ficou espantado, porque eu já tinha falado pra ele que ia ser curado, né? Imagina 2 anos falando pra ele que eu ia ser curado, que eu já estava sendo curado. E aí, na mesma hora, eu abaixava meu pescoço e virava, e colocava pra frente, pra trás, e aí, o que aconteceu? O Senhor me curou a partir daquele dia, e foi dia 19 de fevereiro de 2024. 19 de fevereiro de 2024. Esse ano fez 1 ano que eu fui curada. E aí eu me lembro que a partir desse 1 ano começou aqui dentro da minha casa, a partir dessa cura, começou um avivamento dentro da minha casa. Sabe o que é avivamento? Primeiro na sua casa, porque a gente fala muito sobre avivamento, né? Mas eu particularmente creio que começa dentro da gente. Não é lá na igreja, tudo isso é outros moveres, né? Moveres do Espírito Santo, mas o mover do avivamento começa na nossa casa. Começou um avivamento tão lindo aqui na minha casa, na vida do meu esposo, porque ele viu com os olhos dele. Até hoje, onde ele vai, ele conta essa cura, onde ele vai. E ele fala que ele nunca tinha visto, assim, nada igual, uma cura, né? E Deus começou a esquentar o coração dele novamente. Ele estava muito frio na fé, já não estava mais acreditando em muitas coisas. Cura para ele era algo assim. E Deus começou a abrir muito a mente. Nós começamos a fazer um devocional juntos em casa. E ele começou a ser tocado, começou a ser transformado de dentro para fora, tirando tudo que eram os medos, toda a incredulidade que ele tinha no coração. Deus estava tirando, porque ele teve uma frustração muito grande também relacionado à fé, né? E Deus foi trabalhando isso nele, e hoje, gente, Deus está trabalhando mais e mais na vida dele. Hoje ele está uma bênção, sabe? Meu marido tem sido, assim, uma bênção para minha vida também, sabe? Ele tem me ajudado até, coisas que eu não imaginava, assim, que ia ser tão rápido assim, porque a gente pensa que demora muito, mas de repente Deus faz assim, e olha, o que eu quero dizer? Que todas as coisas cooperam, né? Então essa situação cooperou, né? Foi difícil quando eu recebi o diagnóstico, quando eu não entendi, o que eu vim parar aqui e agora eu tô assim. Então Deus falou, olha, e outra coisa, além de Deus ter avivado aqui dentro da minha casa, o avivamento começar aqui dentro da minha casa, com meu esposo aqui, eu comecei a entender que já era tempo de começar praticar o que o Senhor tinha me chamado há 15 anos lá atrás. Aquilo que o Senhor tinha me mostrado, tinha me chamado para fazer,
que eu tinha colocado debaixo assim da gaveta. Não debaixo da gaveta no sentido assim de não fazer nada para Deus. Eu já estava trabalhando em ministérios na igreja, eu fazia meus evangelismos na rua, eu fazia tudo isso. Mas assim, eu não entendia que eu tinha uma coisa específica que Deus ia fazer na minha vida, entendeu? Mas aí Deus foi me dando bem clareza assim sobre o que eu ia começar a fazer. E hoje, graças a essa situação difícil que cooperou, hoje eu já tenho clareza, já estou vivendo aquilo que o Senhor já tinha me falado lá atrás. Deus já está me preparando para aquilo. Por quê? Porque eu acordei, eu entendi que aonde Deus coloca a gente fez tudo cooperar, foi o propósito do Senhor. Então, teve essa situação que eu sofri. Ela me deu um chacoalhão, fez eu entender o meu chamado, o propósito do Senhor na minha vida, o que Ele queria comigo, qual que era o meu caminho a seguir nas mãos do Senhor. Ele avivou a fé do meu marido através disso. Então, todas as coisas cooperam. E hoje, graças a Deus, estou livre daquela enfermidade que me atormentou durante 2 anos, sofrendo. Quantas vezes eu chorava de dor. Mas hoje eu choro de alegria quando eu lembro, quando eu faço as coisas aqui que eu não podia fazer, que eu choro sozinha, quando eu começo a ver o que eu tô fazendo. Mas assim, vai devagar, né? Também não precisa exagerar. Cuida do seu corpo, que é templo do Senhor. Mas é isso que eu queria deixar para vocês, que vocês sejam muito abençoados por esse testemunho, por essa palavra, que no próximo vídeo, com outro testemunho que Deus já colocou no meu coração, você também seja edificado. Então, que Deus te abençoe muito e todas as coisas cooperam para o seu bem. Você ama a Deus? Então essa palavra é para você, tá bom? Todas as coisas, aquelas que você não entende, vai sempre cooperar. Essa é a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa manhã, Senhor. Eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor tem cooperado, Senhor, para o nosso bem, em meio às tragédias, às situações que a gente nem entende, Senhor, mas no final o seu nome sempre será glorificado. Muito obrigada, Senhor. Abençoe cada uma dessas pessoas que estão aí do outro lado me ouvindo. Em nome de Jesus. Beijo bem grande no seu coração. Até o próximo vídeo. Todas as coisas cooperam para o seu bem.